do horário. Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira, diretor-geral, senhores e senhoras. Damos início a mais uma reunião do Conselho Superior e peço a autorização dos senhores conselheiros, senhora conselheira, para trocarmos, em vez da apreciação da minuta das atas, passarmos para matéria. Hoje nós temos análise do processo 03-6384-0435-14-0, que trata do recurso interposto pela empresa Sulvias Sociedade Anônima em relação ao auto de infração 001-2014 emitido pelo DAIR. Conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheiro revisor Alcebiades Santins. Antes de passar ao conselheiro relator, só para explicar para o conselheiro Isidoro que isso ainda é um processo remanescente da época que a Gerges regulava os pedágios aqui no Rio Grande do Sul, mas alguns processos ainda ficaram para trás. Com a palavra, então, o nobre, eficiente, conselheiro relator, João Nascimento da Silva. Eminente presidente Aires Apolinário, eminente conselheira Eleonora Silva Martins, eminente conselheiro Alcebiades Santini, e eminente conselheiro Isidoro Desores, ilustre diretor-geral, ilustres colegas serventuários da casa, senhoras e senhores. Processo 36384.35/14-10. Recurso da Sulvias S.A. ao auto de infração número 001/2014, emitido pelo DAIR. Relatório. O presente expediente tem como objeto a análise de recurso interposto pela empresa Sulvias S.A., concessionária de rodovias, contra o auto de infração 001/2014 emitido pelo DAIR, aplicando a penalidade de multa no valor de 600 URMS, unidade de referência de multa, tendo em vista a não implantação da travessia urbana tipo TU2, com 2 rótulas fechadas, uma em cada extremidade, tipo cruzamento, rota alongada junto à rodovia BRS 386, no trecho englobado pela urbanização do município de São José do Herval, entre os quilômetros 280 mais 800 e 280 mais 100, conforme obrigações contratuais previstas no projeto de engenharia econômica, PEE, e projeto básico de exploração, PBE. Assegurado o contraditório, a empresa Sulvias interpôs junto ao DAIR sua defesa prévia, requerendo a decretação de insubsistência do auto de infração. Após a análise da Superintendência de Assuntos Jurídicos, o diretor-geral do DAIR decidiu pelo não acolhimento da defesa prévia e a aplicação da penalidade de multa no valor de 600 unidades, a ser corrigido até a data do efetivo pagamento. A empresa, notificada pelo DAIR, apresentou recurso à Gerges conforme previsão contratual, alegando, em síntese, que a judicialização da questão objeto do auto de infração 01/2014 impossibilita a tramitação do projeto administrativo em concomitância com o expediente judicial. B. Inexistência de infração contratual, mencionando que a exigência constante do auto de infração não estava prevista no projeto de exploração rodoviária, PER. C. Ausência de motivação adequada, onde menciona a incompetência do DAIR
para a imposição da sanção. A Portaria 4008/1999 não é apta a criar obrigações e houve vício no procedimento, pois não houve notificação de infração e o auto de infração 01/2014 carece de motivação idônea. A Diretoria de Qualidade analisou o mérito da matéria, relatando minuciosamente as ocorrências documentadas no processo. Esclareceu que as obras objeto da autuação já estavam previstas no projeto básico de exploração, PBE, item 6, subitem 652, bem como no projeto de exploração da rodovia, PR, volume 3, folha 191. Cita dispositivos contratuais atinentes às obrigações da concessionária e à qualidade do serviço, e conclui que houve descumprimento contratual por parte da concessionária, não prestando um serviço adequado quanto à segurança, fluidez de tráfego e atualidade, e que o valor da multa está adequado. Conclui ser pertinente a manutenção da aplicação da penalidade de multa. Houve análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos da GERGS, que considerou o recurso tempestivo e sustenta, em síntese, que não há óbice à utilização paralela do expediente administrativo e da ação judicial. Tal conclusão dá-se em razão da independência e autonomia das instâncias, bem como que a adequação está relacionada ao descumprimento do contrato, e o expediente judicial tem por objeto o reequilíbrio contratual. O auto de infração foi devidamente motivado, e o DAIR detém a competência de poder concedente. Concluiu, entendendo que foram observados os procedimentos contratuais para fiscalização e aplicação de sanções, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso. É o relatório, senhor presidente, dos colegas conselheiros. Obrigado, conselheiro João. Quero saudar o doutor Rodrigo Abreu, advogado da Sulvias, quer se manifestar? Tem 15 minutos. Pois não, fique à vontade. Se escusas inicialmente por não ter me inscrito para fazer a sustentação, mas é um caso a exemplo de outros, né, que já tivemos nessa casa, que foge um pouco da curva, né? Como vocês podem observar, esse auto de infração trata-se do auto de infração de número 1/2014, ou seja, no ano de 2014, não existia mais concessionária, não existia mais poder concedente e os contratos de concessão haviam se encerrado, né? Existia ainda esse poder do DAIR de autuar a concessionária, né, já havendo devolvido as rodovias para o Estado ou para a União. É um fato que dói um pouco, né, no ouvido da concessionária, né? O poder concedente existiu, o poder de fiscalização existiu, um contrato vigente, né? Então, seria agregar aos fatos de que o processo está judicializado, existe uma ação da concessionária cobrando desequilíbrios do Estado e da União,
e, por sua vez, reconvenção do Estado com relação a alguns tópicos que entende descumpridos pelas concessionárias, requer, por fim, o provimento do presente recurso. Obrigado. Obrigado, doutor. Da fundamentação, com a palavra ao nobre relator. Da fundamentação. O contrato de concessão do Polo Rodoviário de Lajeado, operado pela empresa Sulvias S.A., disciplina na cláusula 13ª os procedimentos para aplicação de penalidades por parte do DAER. Assim, há a previsão contratual de aplicação da pena de multa pela inexecução parcial ou total do contrato, mediante a lavratura de auto de infração, assegurando prazo para defesa prévia e recurso às jergues da decisão emitida pelo diretor-geral do DAER. As alegações apresentadas pela empresa foram examinadas com bastante abrangência e detalhamento na informação da Diretoria de Qualidade das jergues e Diretoria Jurídica, as quais analisei e me reporto, destacando alguns aspectos nelas contidos relevantes na apreciação do tema. No que tange ao aspecto da judicialização da questão, carece razão a concessionária. Conforme bem apontado pelo DAER, a autuação constante do processo administrativo é multa pecuniária. Já a judicialização visa o reequilíbrio contratual. Ademais, no âmbito do direito público, temos os princípios da legalidade, moralidade e interesse público, que não permitem à administração pública relevar o descumprimento do contrato pelo contratado, em face do término da vigência contratual, renunciando às prerrogativas próprias do contratante, como é o caso da imposição das penalidades. Quanto à alegação de nulidade do auto de infração por ausência de motivação, destaco que os dispositivos contratuais considerados infringidos estão plenamente identificados no auto de infração, inclusive referência aos dispositivos do termo aditivo e do projeto de exploração da rodovia. Os documentos do expediente foram disponibilizados pelo DAER à concessionária, que, registre-se, apresentou diversas manifestações ao longo do trâmite do processo, tendo, inclusive, obtido cópia integral do mesmo. No que se refere à necessidade de previsão legal das sanções, vale destacar que a relação entre DAER e a concessionária é de natureza contratual. Assim, a cláusula 13.1.10 do contrato de concessão, firmado pela recorrente, dispõe expressamente sobre as penalidades contratuais. Abre aspas. Para os efeitos previstos no item anterior, o diretor-geral do DAER baixará ato antes da assinatura do contrato, que se constituirá em anexo ao mesmo, graduando as infrações segundo a sua gravidade, fixando o valor da multa e delegando a sua aplicação até 30 dias
úteis da data de assinação do contrato. Conforme consta do processo, foi editada pelo diretor-geral do DAER a Portaria 40.408/99, com a tabela de graduação de multa. O contrato de concessão, no item 13.1.4, criou a URM, Unidade de Referência da Multa, com o valor correspondente a R$ 100, referente a fevereiro de 1996, a ser reajustado na mesma forma e periodicidade que a tarifa básica do pedágio. Assim, não cabe igualar sanções contratuais de prévio conhecimento da contratante com as demais sanções administrativas que vinculam a administração e o cidadão. Sobre a alegada incompetência do DAER, vale registrar que, com o termo aditivo número 04 aos convênios de delegação firmados entre a União e o Estado para a administração e exploração das rodovias federais, o governo do Estado ratificou os convênios, reconhecendo que o ato de denúncia não se aperfeiçoou, razão pela qual não produziu quaisquer efeitos jurídicos e também prorrogou a vigência dos mesmos. Nesses instrumentos, o Estado reconhece expressamente sua titularidade sobre as rodovias, as concessões rodoviárias. Assim, ao contrário do sustentado e requerido pela concessionária, o Estado do Rio Grande do Sul mantém sua condição de poder concedente, possuindo legitimidade para notificar a concessionária a cumprir com as obrigações assumidas no contrato PJCD 089/88. Também, de forma equivocada, a concessionária menciona a resolução 1197/2009 da GERGS, que acolheu o entendimento de que a denúncia acarretou a incompetência da agência para o exercício da regulação nas rodoviárias concedidas. Entretanto, a referida norma restou completamente revogada pela resolução decisória número 21/2012, publicada em 27/1/2012, que retomou a regulação nas concessões rodoviárias que foram objeto da denúncia. Desta forma, restou demonstrado que as alegações de cunho preliminar para a desconstituição do auto de infração não merecem prosperar. Quanto ao mérito do recurso, os argumentos apresentados de que inexiste infração contratual também não devem ser acolhidos, conforme itens a seguir destacados e que estão constantes no parecer técnico da Diretoria de Qualidade, os quais transcrevo. O projeto de exploração da rodovia PR foi realizado pela concessionária sob a supervisão do DAER, conforme estabelecido no parágrafo 1º, cláusula 2ª, do primeiro termo aditivo que consolidou
o projeto básico de exploração e o projeto de engenharia econômica. 2. O projeto básico de exploração previa que na travessia urbana de São José do Herval haveria cruzamento, rótula fechada, de segmento urbano, com execução no curto prazo. A implantação dessas intersecções foi trazida para o projeto de exploração da rodovia PER. Foi concedido benefício à concessionária, retirando a obrigação de realizá-la até 2004. Mas permaneceu a obrigação da concessionária construí-las durante a vigência do contrato. Cabe observar que o projeto de exploração da rodovia era documento que especificava as obras que deveriam ser realizadas pela empresa vencedora da licitação. Dispensar a concessionária da realização destas obras, em tese, implicaria em oferecer vantagem indevida à licitante, vencedora, em prejuízo das outras empresas licitantes. O contrato de concessão, por sua vez, contém diversas cláusulas dispondo sobre obrigações da concessionária. E entre elas, destaco 9.2.2. Incumbe também a concessionária, inciso 4º, implementar obras destinadas a aumentar a segurança e a comodidade dos usuários, assim como executar obras de expansão de capacidade das rodovias, sua modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos seus equipamentos e instalações, para garantir a continuidade da prestação de serviços em nível adequado, nas condições estabelecidas neste contrato. O contrato dispõe ainda que a concessionária obriga-se a assegurar, durante todo o prazo da concessão, a prestação de serviço adequado, atendidas integralmente as condições de eficiência, segurança, fluidor do tráfego e atualidade, o que, lamentavelmente, não ocorreu, de acordo com os outros documentos apresentados e constantes do processo. Por todo o exposto, com base nos documentos e manifestações juntadas aos expedientes, restou evidenciado que o DAER, da emissão do auto de infração 01/2014, preservou todos os procedimentos legais e contratuais previstos para a imposição de sanções. Assim, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário interposto pela empresa Sulvias S.A., concessionária de rodovias, mantendo a penalidade de multa de 600 unidades referenciais de multa, objeto do auto de infração 01/2014, emitido pelo DAER. 2. Devolver o presente expediente ao DAER para que calcule o valor atualizado da multa a ser aplicada, classificando a concessionária, cientificando a concessionária, para que efetue o pagamento no prazo de 30 dias, conforme item 13.2,
2.9 do contrato de concessão, número PJ/089/98. É como voto, senhor presidente, ilustres colegas conselheiros. Obrigado, conselheiro relator, conselheiro João Nascimento da Silva. Da revisão, passo a palavra ao conselheiro revisor, conselheiro Alcebiades Santini. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento, conselheiro professor Isidoro Jorge, diretor-geral, convidados e colegas. Item 4, da revisão. Em conformidade com o disposto do artigo 118, parágrafo único do regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação das partes. Quanto à matéria em análise, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro revisor. Para a discussão, conselheira Eleonora. Nada. Conselheiro Isidoro, alguma consideração antes do voto? Não? Então, tá. Então, para o voto, então, conselheiro João mantém o seu voto, conselheiro Santini mantém o seu voto, conselheira Eleonora acompanha o voto. Relator e revisor. Tá, e o conselheiro... Obrigado. Então, está aprovado o voto do conselheiro João Nascimento da Silva. Passamos agora para a apreciação da minuta. Ata número 085/2015. Para análise da ata e aprovação. Conselheira Eleonora. Aprovado. Ok. Conselheiro João. Aprovado. Conselheiro Santini. Aprovado com uma ressalva aqui da minha ausência, que já foi comandada à secretaria, que nesse dia eu estava em Brasília. Ok, então se retira o nome do conselheiro Santini. O conselheiro Isidoro não estava presente. Então estava presente? A dia 19 já estava, lógico, foi a estreia. Isso mesmo. Então, aprova também a ata. Obrigado, conselheiro. Então está aprovado a ata. Vamos para comunicações. 2.1. Está pautado para o dia 13 de dezembro, sessão número 90, análise do processo número 20634-04.35/13-7, que trata da homologação do termo final do contrato de concessão da empresa Santa Cruz Rodovias Sociedade Anônima. Conselheiro relator Alcebiades Santini, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. 2.2. Foram distribuídos ao Conselho Superior para análise de deliberação os seguintes processos. Eu pergunto se eu posso ler só o número do processo, como foi feito, tendo em vista o elevado número de processos. Processo número 002266-39.00/15-9. Processo número 001-883.39.00.15-6. Processo 0018884.3900/15-9. Processo 0011885.3900/15-1. Processo 001028-39.00/15-3. Processo 001886.3900/15-4. Processo número 1911.3900/15-6. Processo 1932.3900/15-2. Processo 1744.3900/15-3. Processo 1933.3900/15-5. Processo 001577-39.00/15-0. Processo 001592-39.00/15-0. Processo 01510-39.00/15-9. Processo 001654-39.00/15-7. Processo 001662-39.00/15-3. Processo 001656-39.00/15-2.
e processo 001-733-39.00/15-9. 2.3. Antes, eu só queria, depois que a doutora Estela, depois da reunião, eu queria ver sobre essa questão, como é que ficou sobre as súmulas, porque eu acho que já era para estar implantado, não está. Depois eu gostaria de saber o porquê. 2.3. Recebimento do convite da diretoria da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, gestão 2015-2007, para a solenidade de entrega de Laura Engenheiro do Ano de 2015, no dia 10 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, na sede social, acampamento do Engenheiro em Porto Alegre. Recebimento do convite do governador do Estado para a solenidade de lançamento do Programa Estadual de Conservação do Solo e da Água, no dia 13 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, no Salão Negrinho do Pastoreiro. Recebimento de e-mail e anel com abertura da audiência pública por meio de intercâmbio documental. Audiência pública número 66/2015, com o propósito de obter subsídios à minuta de resolução normativa, a qual autoriza ampla, implantar medição em tensão primária para faturamento de unidade consumidora do Grupo B, atendida por transformador exclusivo, em caráter experimental. As contribuições podem ser enviadas até o dia 5 de dezembro de 2015. AP número 073/2015, com o propósito de obter subsídios para aprovação do orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para ciclo janeiro a dezembro de 2016. As contribuições podem ser enviadas até o dia 27 de novembro de 2015. Senhores conselheiros, senhora conselheira, para as considerações sobre o item comunicações. Nenhuma. Esse 2.4, possivelmente, eu possa, no dia 3, quinta-feira, eu possa comparecer. Peço para o Jorge, tá? Se alguém quiser acompanhar. Tudo bem. Nenhuma consideração? Conselheira? Presidente, acho que, nesse sentido, talvez que o senhor comentou de verificar o processo para aprovarmos uma súmula para os processos de regularidade em hidrômetros. O senhor vai pedir... Não, é que nós tínhamos tratado sobre súmula. Eu só quero saber como é que está o andamento desse... Eu não quero nem discutir hoje aqui. Esse assunto, só pedir para depois me relatar como é que está isso. Tá bem, é que eu sou relatora desse processo, foi encaminhado para a diretoria jurídica para análise. Mas eu acho que, nesse sentido também, que entendo que aquele processo da súmula é para agilizarmos um pouco os processos do Conselho, que acho que, não sei se, talvez cabe uma discussão administrativa, né, sobre o andamento dos processos, porque estamos hoje completando 6 meses da nova metodologia, do novo regimento. Sim. E já temos quase 300 processos acumulados para serem votados neste Conselho. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso, tentar estabelecer algumas medidas para que isso não continue, porque está subindo exponencialmente esse número. Toda semana está entrando um número grande de processos e a minha preocupação é que a gente passe a não dar conta desses processos. Então, acho que, eu acho que a proposta... talvez caiba alguma discussão de algumas modificações, algumas medidas administrativas internas para que a gente não deixe acumular tantos processos. Bem, eu acho que a proposta da conselheira é válida, desde que não se mexa no regimento interno, mas eu acho que administrativamente pode-se ver alguma coisa nesse sentido. Eu não sei qual é o melhor horário, talvez terça-feira, 10 horas, pode ser? Pode ser, conselheiro João? Quando? Sim. Eu acho que terça-feira, Sexta conselheira. agora? Hoje é quinta, né? Terça-feira. Eu não posso. Não está aí? E amanhã, de tarde, está? Não. Terça-feira o conselheiro não vai estar aqui, terça Não. que vem? Ah, terça? Sim, hoje é quinta, estou propondo para terça-feira. Terça-feira que entendi. vem. Sexta. Não, Desculpe, terça-feira. É que a minha audição está falha. Desculpe. Isso que eu que sou surdo. Não, pode. Até às 8, não tem problema nenhum. Não, terça-feira pode ser, 10 horas, conselheiro? Pode. Eu até não irei nesse
nesse evento aqui, eu acho que fica melhor para todo mundo. Eu acho então, que... vamos à proposta da conselheira, a conselheira traz esse problema, a gente tentar agilizar o mais rápido possível, administrativamente, se for o caso, acho que vai adiantar, nós também temos essa preocupação, por isso levantamos, acho que com a súmula, que acho que vai agilizar bastante isso aí. Então, então fica marcado, terça-feira, 10 horas, a nossa sessão, não sei ali no gabinete ou aqui, a gente só sobre o conselho, ok? Mais algum item? Bom, assuntos gerais. Eu tenho alguns pontos, posso passar para assuntos gerais e depois, se alguém quiser. Eu só queria comunicar que na terça-feira, na nossa reunião, nós fizemos o meu saudações ao nobre jornalista que nos visita hoje. Prazer revê-lo nessa casa. Tem muita gente de Santa Maria aqui, mas seja bem-vindo. Eu só queria dizer para o conselho que não tive tempo, porque foi na terça-feira, pela parte menos uma reunião administrativa ali. Nem foi reunião administrativa, aquela reunião no meu gabinete, onde ficou decidido, já tinha ficado decidido, mas eu não tinha mandado, e eu mandei para a Assembleia Legislativa a resposta do documento referente ao processo o 002351-390015-1, que seriam as nossas sugestões sobre o Plano Diretor Estadual do Transporte. Então, na terça-feira da manhã, nós temos aquela reunião nossa, meia hora, 12h15, nós depois fizemos a reunião do Congresso, do Conselho, saímos daqui, fomos para a reunião com o secretário de Planejamento, e eu voltei, tinha a visita aqui dos diretores da Odebrecht Ambiental de Uruguaiana, que está trocando a direção novamente, então só veio se despedir o diretor que sai e retorna o diretor antigo, que foi desde o seu início, mas era mais uma visita de cortesia, parte deles, a presidente da Angélica, e na volta que eu consegui assinar os processos que pedi para ser mandado ontem, pela parte da manhã, já que isso era já 6 horas da tarde, 6h30 de terça-feira. Então, quero comunicar que já foi a solicitação para todos os líderes de bancada. O Jorge só conseguiu mandar ontem pela parte da manhã. Outro assunto que eu queria me referir foi a reunião. Eu não sei se aí, por questão de nós pelotenses somos pessoas educadas, quem sabe a conselheira quer explanar a sua ida a Brasília ontem, depois eu falo, ou quer deixar para o final? Posso falar? Então, primeiro as damas. Participei ontem da primeira reunião da diretoria, da minha primeira reunião na diretoria da ABAR. Foram discutidas algumas questões orçamentárias que o presidente quis encerrar, embora a prestação de contas deveria ser em abril, ele quis encerrar, fazer uma prestação de contas de encerramento da gestão anterior para dar um novo início no seu mandato, que vai até abril, que em abril haverá, então, uma nova eleição para a diretoria. Foi basicamente a prestação de contas, questão de programação de atividades para o próximo ano, e foram tratadas as questões também de como operacionalizar melhor as câmaras técnicas, que somente a Câmara Técnica de Saneamento tem efetivamente trabalhado e trazido resultados, então foram discutidas algumas formas de dar agilidade às outras câmaras técnicas de gás, energia, transporte, e também de aspectos institucionais e de reforço da independência das agências, o problema que é comum a todas as agências e que é o problema que é comum e reincidente. Então, se definiu na reunião de dar mais atenção a essa Câmara Técnica e tentar operacionalizar para que a gente trabalhe em conjunto para tentar resolver alguns problemas de reforço da autonomia orçamentária, financeira, administrativa em todas as agências. Acho que, basicamente, essas foram as tratativas da reunião. Na parte da tarde teve a Assembleia Geral, não pude
ficar, tive que voltar antes por problemas operacionais dos voos, e o presidente ficou, então, na Assembleia Geral na parte da tarde. Obrigado. Então, vamos relatar a Assembleia Geral. Tivemos a convocação da Assembleia Geral da ABAR. O presidente Fábio abriu os trabalhos e, mais uma vez, sempre muito gentil com a Agergs, nos convidou para fazer parte da mesa, juntamente com a DIR, que é o Santa Catarina, que é o presidente das... é o presidente de uma das agências municipais. Fizemos, então, a pauta, praticamente, base em algumas coisas que a conselheira falou, mas foi apresentar a apresentação, eu vou ler aqui os assuntos. A apresentação das atividades relacionadas ao 9º Congresso Brasileiro de Regulação de Terceira Expor Bar, que foi realizado em agosto. Teve o custo saiu bem menos que foi feito em Fortaleza, aproximadamente R$800 mil. Eu, particularmente, achava que tinha sido muito mais, né? E foi lá em Fortaleza, para quem foi, viu que foi mais pomposo, tinha mais estante, tinha mais gente, o pessoal tinha mais dinheiro, na realidade, e pôde injetar um dinheiro. Mas foi aprovado as contas. Ações da capacidade de servidores das agências reguladoras sociais envolvidas no ano de 2015, foi apresentado todas as ações que tiveram, foi os cursos que a ABAR, juntamente com algumas entidades, proporcionou aos seus filiados. Recomposição da diretoria da ABAR, virtude do encerramento do mandato dos diretores, onde foi a primeira reunião dessa nova diretoria, que vai até abril, porque, na realidade, o que foi já... E quando teve aqui o presidente Vinícius, aqui a outra vez, nós solicitamos que ficasse a Agergs com a vaga, que não fosse feita nova eleição, já que o mandato seria o mesmo, e a tendência era o presidente Fábio, que era vice, continuar depois no lugar do Vinícius. Assim como eram mais duas entidades, também mais duas vice-presidência Nordeste, não me falha a memória, né? Tinha outro Centro-Oeste, não guardei. Então, isso é que se fez agora, realmente não foi feita eleição, foi sindicado, até para nós tínhamos dito lá que seria uma eleição, mas depois de uma reunião de diretoria mudar nesse sentido. Então, esse vai terminar um mandato que foi iniciado pelo Vinícius, então, a partir de abril, sim. Aí é uma nova eleição. Mas ele leu todos os nomes dos vice-presidentes e também da diretoria, tem os vice-presidentes também, depois tem a nominata de diretoria, Conselho Fiscal, que foi plenamente aprovada pelo Conselho. Também deliberar sobre os pedidos de filiação encaminhados à ABAR, teve mais 4 agências, todas elas municipais, para aprovação, foram aprovadas. Está dando um número de 53 ou 54, porque ficou uma dúvida se a de Santa Catarina vai se considerar duas ou uma, mas deve ser considerada uma só porque tem novo CNPJ. Então, o presidente lá estava querendo dizer que houve fusão, que continuava, mas isso é uma discussão que vai para a área jurídica, mas entendemos que então ficaria 53 entidades na ABAR. Deliberar sobre o plano de atividades para 2016, que foi apresentado pelo presidente, e deliberar sobre a proposta orçamentária também para o ano 2016 da ABAR. Então, essa foi o assunto. Nesse meio tempo, que a reunião foi até às 6h10, o pessoal já tinha que pegar o voo também, que foi uma reunião boa, produtiva. Nesse meio tempo, também esteve lá o doutor André, diretor da ANEEL, rapidamente, porque com compromissos. Então, ele foi muito questionado, principalmente pelo representante, o Caio, que é um jovem da agência de Pernambuco. Acho que o Caio foi à reunião de vocês. Ele é um guri, olha assim, é um guri, né? Mas deve ter os seus 40 já, mas é um guri, assim, a gente olha. E ele foi muito forte com o André, querendo saber por quê, porque Pernambuco, 5... Ficou na dúvida se é 4 ou 5, mas depois o André, 5 estados ficaram fora da regulação da ANEEL. Né? Aquilo que nós já falamos, que o Nilton já nos trouxe aqui,
que a Gergs, eu fiquei quietinho, né? Nem falei nada, porque a Gergs foi a que menos perdeu de todas as 12 entidades que têm convênio com a ANEEL. Nós fomos a que menos perdeu. O pessoal perdeu 50%, 60%, mas o guri foi muito guri. O representante da agência de Pernambuco foi muito, saber por quê, qual foi o critério, por que não avisaram, porque, assim como ele, as outras agências tinham contratado gente, tinham contrato com consultorias, contavam com aquele dinheiro, de uma hora para outra, é cortado sem a mínima satisfação. A gente pegou meio o André de meio pé esquerdo, não dá, às vezes tu pega de surpresa, mas o André é um cara muito político, muito preparado. Então, na realidade, ele explicou que teve algumas, nesses convênios que foram mantidos, teria alguns itens que tinha que ser considerado autonomia das agências, ter mandato, sabatina da Assembleia Legislativa. Eu disse, mas em Pernambuco foi feito isso, mas eu acho que talvez nas outras não. E o termo desses convênios, realmente, por parte da ANEEL, é falta de orçamento. Esse foi o grande motivo, né? Ele está tentando, a ANEEL, conversando aí com as comissões do Senado e da Câmara, que tem 30 milhões, estão tentando que do orçamento retorne aí para esse setor, e 60 milhões, na realidade, aqueles que a ANEEL quer ficar com 30 milhões, isso aí para poder voltar novamente a recuperar aquilo que perdeu, né? O governo cortou 250 milhões da ANEEL, de 500 milhões que era o seu orçamento. Pelo menos ele disse que esses 30 milhões dá para manter, recolocar as outras 5 agências, né? Ele pediu um apoio do governo estadual frente ao governo federal, pedindo apoio financeiro para a ANEEL, pediu que eles vão trabalhar nesse sentido, foi feita uma comissão lá, já está trabalhando, porque ontem em Brasília estava a própria... Hoje de manhã tinha uma audiência da BAR, com o senador Gereissati de Fortaleza, de Ceará, porque ele foi ter o PL, me ajuda os mais antigos, tem um PL que falava sobre a agência e tal, para tentar reativar esse PL, mas e acompanha eles o Fernando, que é o representante da agência de Fortaleza, na ODES, que foi suspenso, onde foram suspensos hoje todas as atividades, reuniões do Conselho, tendo em vista da situação que se formou ontem sobre a prisão do senador. Então, foram suspensos nesse sentido. Mas a BAR está trabalhando politicamente nesse sentido para ver, junto com a ANEEL, que a ANEEL há interesse, se recupera esses 30 milhões. Né? Então, esse é a BAR está... que eu tomei nota aqui, também trabalhando, vai continuar trabalhando, junto com reuniões com deputados, bancadas, para ver se consegue isso. Então, na realidade, o assunto com o André foi nesse sentido, foi uma meia hora ele falando, e depois retirou que tinha outro compromisso. O pessoal da ANEEL é muito rápido nessas reuniões, quando eles vão, eles falam e coisa. Então, praticamente, essa foi o tema da nossa reunião de ontem. E eu aproveitei para trazer para os senhores, não deve ter ficado pronto quando a conselheira esteve em Florianópolis, seria a carta de Florianópolis, não sei se a conselheira já tem, mas foi entregue, então eu aproveitei e trouxe, vou deixar para os conselheiros, já tem, tá, pelo menos os conselheiros saberem, fica contigo, os conselheiros saberem a carta de Florianópolis, tá, que foi entregue ontem para nós. Obrigado. Tá. Por minha parte era isso, não sei se mais alguma coisa. Diretor-geral, conselheiro João, conselheiro, sim. Eu queria fazer uma socialização do resultado da audiência pública que ocorreu ontem à tarde nesse auditório, a audiência número 07/2015, que tinha como objeto a apresentação de uma minuta de resolução normativa de um sistema misto na área de saneamento. Eu queria aqui, inicialmente, primeiro justifiquei a ausência dos nossos colegas e do presidente, e também cabe aqui um registro de agradecimento público, né, ao nosso diretor de qualidade,
doutor Luciano, que representou as diretorias, enfim, e aos colegas, né, que nos assessoraram, e ratificando digamos assim, a evolução cultural em participar de audiências públicas ou consultas públicas. Essa casa onde estava cheia, lotada, tinha 3 prefeitos, tinha Ministério Público, tinha Secretaria de Obras, tinha presidente da Corsan, deveria ter pelo menos uns 15 vereadores, deveria ter uns 5 a 6 ou 7 secretários, ou de saneamento, ou de obras, ou de meio ambiente, secretários municipais. E eu acho que o resultado e o processo e o resultado, acho que foi extremamente satisfatório, né? Uma audiência pública, assim, que eu digo assim, energizadora, né? Eu acho que o processo foi um processo... Normalmente as audiências públicas têm uma conotação assim de uma coisa muito formal. Ela teve o formalismo que requer uma audiência pública, mas teve uma participação extremamente importante e rica, com contribuições, etc. E ao final, isso é uma provocação recorrente, né? Eu digo, o que acontece ao final de uma audiência pública como contribuição efetiva para a sociedade? Então, a gente pactuou, e aí uma sugestão, de novo, pertinente e inteligente do doutor Luciano, e se comprometeu deles receberem, eles terem acesso à minuta que ora estava sendo apresentada e agregada com as contribuições, mas também a possibilidade, até o dia 5 de dezembro, para eles encaminharem, né, contribuições via sistema eletrônico. Então, acredito que foi um resultado importante, e aí o compromisso nosso, né, do dever de casa, de agregar e, enfim, fazer uma sinergia nesse sentido e realmente dar uma resposta efetiva. Acredito que a GERGS contou aí com uma pontuação positiva perante a clientela que nos sustenta e que são parceiros das nossas atividades. Esquecendo também, eu gostaria o conselheiro João, o conselheiro Santini, também o Luciano, que estiveram pela parte da manhã numa audiência pública na Assembleia Legislativa, que representaram a GERGS, eu sei que representa também. O que foi tratado o assunto, até para a gente socializar isso? Nosso representante mor lá era o doutor Luciano, então acho que ele é o nosso porta-voz aí. Pois primeiro eu peço aos conselheiros, depois eu posso passar para o doutor Luciano. Então, começamos pelo conselheiro João. Eu acho pertinente, de forma rápida, a Comissão Especial de Saúde e outros temas convocou para o dia de ontem uma audiência pública para tratar sobre as perspectivas da Corsan frente a novas ideias que estão surgindo aqui e acolá. Extraordinária representação se fez presente, e em rápidas pinceladas dá para referir que de tão ricas as manifestações lá ocorridas, sobremodo a brilhante do nosso companheiro de representação da casa, houve quase que um consenso no sentido de indicar a indispensabilidade de que a água não seja tratada como mercadoria, mas como bem indispensável na vida. E para cuidar do seu tratamento, do seu fornecimento, ninguém tem mais obrigação do que o poder público de fazer. Houve, ao final, uma manifestação do ilustre secretário de Estado para os Negócios de Obras, também sendo muito incisivo no sentido de que se possa garantir que sai através de legislação própria. Estas ideias que lá foram debatidas, e que, ao fim e ao cabo, vêm ao encontro daquilo que nós temos discutido aqui nestes últimos dias. Eu destaco, além do pronunciamento do nosso doutor Luciano, também um pronunciamento que a mim me impressionou muito, do nosso presidente da Corsan, não é? Que, apesar de exaustivo,
foi muito elucidativo. Das representações presentes, eu peço venha para cá de Santa Maria, nossa terra, que estava representado pelo prefeito César Schirmer por uma representação da Comissão de Vereadores. Estava o prefeito Schirmer, secretários, e uma representação da Câmara. A única voz assim, que deixou alguns questionamentos foi do nosso prefeito Schirmer, que dizendo, em síntese, olha, se eu sou eleito por uma cidade, por este contingente de eleitores, eu tenho o dever de lutar pelos interesses deste contingente populacional. E se eu vou renovar um contrato com uma empresa, em nome destes interesses, eu tenho o dever de ter a máxima cautela, como, por exemplo, que se abram os dados referentes ao déficit da companhia, o déficit trabalhista da companhia, que muitos dizem ser de valores parecidos, coisas desse jaez. Então, eu tenho para mim que, embora a manifestação do prefeito Schirmer, nesse sentido, ao fim e ao cabo, ele vai, penso eu, vai acabar Santa Maria se inclinando pela manutenção do contrato com a Corsã. E eu tenho expectativa, porque ele anunciou lá também, no seu pronunciamento, o prefeito Schirmer, que virá fazer uma visita a esta agência. Posteriormente, os vereadores também se manifestaram, Santa Maria, nesta mesma linha de ação. E hoje recebi o telefonema da Câmara Municipal de lá, encarecendo a data de 8 ou 9, para que a comissão especial que atua lá para o exame da possibilidade de renovar o contrato, de iniciar uma atividade própria, ou por contratação de outra empresa. Então, este grupo estará aqui, disposto a estar aqui entre os dias 8 e 9. Agreguei a conversa de hoje para que não voltasse mais à tribuna. Mas, em suma, deliberou-se, por sugestão do secretário de obras, realizarmos um outro fórum, brevemente, se possível, ainda no mês de dezembro. Porque há uma preocupação, expressa a preocupação do secretário de obras, não é, com essa movimentação que a gente sente, que, ao fim e ao cabo, se tem um sentimento de liberdade impregnado, não é, na sua matriz, por outro lado, deve ter também impregnado um compromisso, não é? Um compromisso com aquela municipalidade de muito menos recursos e que não teria condições de fazer esse serviço. Uma espécie também de responsabilidade social das maiores economias municipais. Então, em síntese, é isso, meu presidente. Acho que não diverge muito, né, doutor Luciano? Eu vou pedir para o Luciano, por favor. Pelo menos o que o Luciano falou para o nome de Rogério. Só para pegar o gancho do conselheiro, exatamente, acho que na semana passada nós temos conversado exatamente isso, acho que foi na terça-feira, isso que o prefeito Schirmer fez, os prefeitos estão fazendo isso, né? Se tem como exemplo o prefeito de Viamão, todos estão fazendo, e eu acho que é um dever dos prefeitos fazer isso. Eu acho que e isso nos dá preocupação em relação à Corsã, como é que vai ser, no sentido desses investimentos que sobram, que se fizer realmente isso, não vai sobrar, vão ficar os dinheiros, vai sobrar talvez para o custo da Corsã, deve fazer, como é que vai ser o investimento para as pequenas cidades. Doutor Luciano. Conselheiro presidente, demais conselheiros, diretor-geral, colegas. O que eu posso acrescentar, talvez, à fala do conselheiro João, foi o teor do meu pronunciamento lá. Aliás, dizer que o conselheiro João foi muito saudado, porque a comunidade de Santa Maria estava toda em peso lá e foi muito saudado em nome da casa. Os pontos que foram abordados pelo presidente Presley, que depois eu tentei aprofundar um pouco, dizem respeito, primeiro, à questão dos planos de saneamento. Os municípios têm feito seus planos, em geral, no momento posterior à assinatura do contrato, estabelecendo metas para imediatas, curto, médio e longo prazo, e essas metas têm sido estabelecidas
sem nenhuma preocupação da viabilidade econômico-financeira da realização das obras necessárias. Então, a Corsã está assumindo um pacote de obrigações com os municípios que têm assinado contratos, e as obrigações são definidas a um momento posterior à assinatura do próprio contrato, com uma estrutura tarifária já definida, e a nossa tarifa não tem condições de suportar o volume de investimentos necessários da empresa para fazer frente às obras. Há necessidade de financiamentos externos via PAC ou AGU, e sabemos que esses recursos hoje, a disponibilidade não existe mais. Então, acredito que a agência vai ter que enfrentar em breve esse problema de como a Corsã vai fazer frente aos investimentos que tem assumido. A gente já tem, em todas as fiscalizações que a gente tem realizado nos municípios, nós temos apontado metas dos planos de saneamento dos municípios que não têm sido cumpridas, e a Corsã tem respondido que são metas inexequíveis frente à tarifa que tem, embora, a nosso juízo, a Corsã devesse embasar a sua opinião de que é inexequível num estudo de viabilidade econômico-financeira, que, aliás, é a obrigação da própria Lei 11.445, no artigo 11. E não existe esse estudo que comprove, apenas a resposta da Corsã às nossas fiscalizações. Então, esse acho que é o principal problema que o setor vai enfrentar nos próximos meses e ano, é essa incompatibilidade entre o desejo dos prefeitos nos planos e o volume de recursos que a empresa dispõe. E outro ponto que também abordamos rapidamente lá foi a questão do risco regulatório, né? Esse risco que a gente está tratando aqui do consórcio Procinos, de agências municipais, riscos que para nós são importantes, porque nos retiram a regulação de alguns municípios importantes, mas se são importantes para nós, acredito eu que sejam vitais para a Corsã, porque uma vez que ela esteja submetida a várias agências reguladoras, cada uma atuando numa parcela dos municípios, não vai haver, como tem hoje, uma agência que enxergue toda a prestação e toda a empresa, e isso acredito que vai trazer realidades de tarifas locais e de quebra de subsídio cruzado e de não haver mais um olhar único sobre o sistema e sobre a empresa, o que eu acredito que também pode trazer dificuldades enormes à sobrevivência da própria empresa. Então, basicamente, foram esses pontos que abordei, e o presidente Presser já tinha falado sobre alguns outros pontos, já tinha abordado essa questão de tarifa, fazendo relação à necessidade da AGERGS aprofundar o cálculo no sentido de fazer um casamento entre o cálculo tarifário e as necessidades dos planos, ou então uma repactuação dos planos, e esse também tem sido um ponto recorrente em todas as nossas fiscalizações. Então, basicamente, foi esse o teor da manifestação. Bom, sobre esse fato até do... Obrigado, pode sentar. Só para colocar em ata, certo? Ficar registrado em ata. Nós tivemos também na terça-feira, depois da reunião, uma reunião com o secretário de Planejamento, o secretário Cristiano, o diretor da Metroplan, Pedro Bicho, presidente da Corsã, o Flávio Bressa, e os conselheiros da casa. Estivemos lá conversando sobre a nossa preocupação sobre a questão do consórcio Procinos. Então, explicamos todos nós falamos, demonstramos a nossa preocupação. Conversou bastante, aliás, sobre esse assunto, até o próprio presidente da Corsã está preocupado. Também a Corsã vai ter que ter uma modalidade, como está, não pode continuar, né? Não sei como é que vão fazer, mas eu acho que o estudo já deve ter começado. E então ficou mais ou menos agendado, porque o secretário se interessou pelo assunto e disse que gostaria de aprofundar mais esse assunto, ele gostaria de saber mais. Na segunda, lá pelo dia 15 de dezembro, marcará uma nova reunião com a AGERGS para nós continuarmos esse assunto na nossa preocupação sobre a criação aí da regulação através desse consórcio. Bom, não tem mais nenhum assunto, senhores, então eu convoco o conselho para a reunião extraordinária, agora às 15h30 aqui, tendo pauta a eleição do novo presidente da AGERGS. Então, estão todos convidados às 15h30, convido também os funcionários, quem quiserem
participar acompanhar essa eleição. Então, até às 15h30. Obrigado.